Falamos sobre as Sagradas Escrituras, isso aqui nós comentamos, né? Segue-se a erva, mas cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Né? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, dito do Senhor Jesus. Então nós vamos falar sobre a necessidade das Escrituras, né? As Sagradas Escrituras podem fazer de sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Paulo orientando o seu filho na fé, Timóteo. Nós passamos isso. O Deus que criou o universo é sábio, ele certamente tem um propósito para as suas criaturas. Agora bem, qual é o propósito de Deus para o ser criado? Ele criou o universo. Nós tivemos uma discussão muito grande lá na faculdade em Cubatão, na quinta-feira, né? E meu cunhado, que é meu aluno, só me faz pergunta capciosa. Ele disse: não, mas Deus criou todo esse universo, milhões, e a Terra é um grão de areia no universo que Deus criou. E por que ele ia ter propósito só com esse pontinho no universo? E não com os milhões de planetas que ele criou? Porque a Bíblia diz que pela fé, queremos que Deus criou os mundos, né? E por que só nesse planeta água, que não sei porque nós chamamos de planeta Terra, não sei porque nós vivemos na Terra. A Terra, esse planeta é mais água do que terra. Mas ele tem um propósito para as suas criaturas, esses bonequinhos que ele colocou aqui na Terra. Então nós não devemos negligenciar esse propósito. Devemos procurar entender qual é o propósito de Deus. Qual é o eterno plano de Deus para essa criatura que foi criada. E o homem tentou, pela sua sabedoria, como temos na carta aos Romanos em particular, conhecer, saber de Deus, mas não pôde conhecer a Deus pela filosofia, pela sabedoria humana. Então, as verdades que informam o homem como passar da terra para o céu devem ser enviadas do céu à terra. Isto é, o homem precisa ter uma revelação. Eu fui até aqui na semana passada. O que nós chamamos de revelação, aqueles que são muito espirituais, pentecostais, aleluia e tal, não é nada disso. A revelação que aqui nós estamos falando é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a revelação por excelência. Então o homem precisa de uma revelação de Deus. O homem precisa de um apocalipse de Deus. E essa revelação de Deus, para manifestar o seu propósito para com o homem, veio através das Sagradas Escrituras, que é a revelação de Deus. Agora, essa revelação de Deus se manifesta de diferentes maneiras. Nós temos que entender a natureza que Deus criou. Inicialmente nós sabemos, no livro de Gênesis, creio que chegamos a ler na semana passada, que a natureza é a revelação de Deus que se alcança pela razão. Eu não necessito que ninguém fale de Deus para mim, para que eu entenda, através da natureza, que Deus se revela ao homem. Nós chegamos a ler na semana passada, né? Romanos capítulo 1, né? Depois o Salmo diz que os céus e a terra proclamam a glória de Deus do firmamento, etc. Né? Isso vocês sabem melhor do que eu. Mas quando o homem estará algemado pelos seus pecados e sobrecarregado a sua alma, a natureza e a razão são impotentes para esclarecer e aliviar a situação. Ou seja, o homem está preso pelo seu pecado. Ele não consegue ver a Deus na natureza. Não consegue ver a Deus nas coisas que foram criadas por Deus. E a sua própria razão está cauterizada. Nós chamamos de consciência cauterizada, como está em Colossenses capítulo 3. Então, ele não consegue ver a Deus. Então, Deus, para ser conhecido pelo homem, ele se manifesta então de outra maneira, né? Agora vem a pergunta. Deus criou o homem. Nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit, Balá, Heroim, todo esse bonito aí. Mas depois de criar a terra, ele colocou uns bonecos aí. Esse boneco se chamou Adão, se chamou homem. Então, se existe Deus, como cremos, ele certamente vai querer conceder à criatura que ele criou o meio de conhecê-lo. Ele queria que Adão conhecesse a ele, né? Que o homem conhecesse a ele. Aí chamamos revelação geral, que foi dirigido a toda a humanidade, não apenas à nação de Israel. Essa revelação geral é realizada por meios naturais, comuns e não por atos especiais da providência. É
observada no ato da criação do universo, dando Deus sinais de si mesmo nas suas obras e habilitando o homem a conhecer nesses sinais. O ato criativo de Deus, que está no livro de Gênesis, capítulo 1, se manifesta de três maneiras. Nós temos três atos criativos de Deus. Em primeiro lugar, nós temos o ato da criação do universo, céus e terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós perguntamos, em quanto tempo Deus criou o mundo? A terra? Quanto tempo? Quantos dias? 6 ou 7? 6. Põe-se de acordo, por favor. 6. É um Deus preguiçoso, né? Deus é mais mole do que eu. Se Deus precisou de 6 dias para criar o mundo, Ele não é Deus. Se Ele precisou de 7 dias, menos ainda, mas dentro de uma quarta-noite. Ele não é Deus, então. A Bíblia diz: Bereshit bara Elohim. Bereshit bara. A palavra bara em hebraico quer dizer: no início criou Deus os céus e a terra. Levou menos de 1 segundo para criar os céus e a terra. E a palavra Bereshit bara, ou seja, no princípio bara, esse bara quer dizer criar sem usar material pré-existente. Criar, esse texto que nós encontramos aqui, ele diz assim: Bereshit bara Elohim et Hashamayim vet Haireis. Ou seja, ele criou os céus, criou a terra e os planetas e tudo que nele há. Então o ato criativo de Deus do universo, céus e terra, levou menos de 1 segundo, apenas um. Exista. Não 7 dias. Os 7 dias que nós conhecemos é outra história que começa a partir do versículo 3. Que não tem nada a ver com o ato criativo primário de Deus. Porque o ato criativo de Deus primário está em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Aí que Deus criou os céus e a terra. Agora, aqueles dias é outra história. Que é de reordenação da terra criada, que era maravilhosa, e depois, por um desastre que aconteceu, ela ficou desordenada, ou seja, sem forma e vazia. Agora, se você ler, abra sua Bíblia em Gênesis, por favor, capítulo 1. Rápido para ganhar tempo. Alguém lê a Gênesis versículo 1 e versículo 2. No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia. Opa, para, alguém leia, outra pessoa. Qualquer pessoa leia, por favor. No princípio, Deus criou os céus e a terra era vazia e sem forma. Só até aí. Alguém leia, por favor. Vocês estão lendo outra coisa, eu estou lendo Gênesis 1 e 2. Leiam. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. Alguém leia outra pessoa. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Não, vocês estão lendo outra coisa. Leia Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Outra pessoa que não leu. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. A minha diz entretanto aí. Olha, entre Gênesis 1 e 1:2 há milhares ou milhões de anos ou eras. Eu não posso ler. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Se a terra estava sem forma e vazia, que foi criada no princípio, não foi criada por Deus, porque Deus é perfeito. Ele não cria a palavra. Olha só o que diz o versículo 2. Vamos ao texto original. O versículo 2 disse: Ve'haaretz ha'yetá tohu vebohu. Ou seja, e a terra estava desordenada e em um estado de caos. Será que um Deus ordenado e perfeito criaria uma terra desordenada e em estado de caos? Ou sem forma e vazia? Um Deus perfeito é autor de uma terra imperfeita? Professor, mas esse argumento que o senhor acabou de usar é o único argumento para provar que
Porque nós temos certeza que a maioria aqui já até ministrou sobre isso, mas esse é o único argumento que existe para provar que entre Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2 houve um espaço de tempo? Não, o argumento principal que me apresenta é Jesus. Entre Gênesis 1 e 2, deve ter acontecido alguma coisa que transformou essa terra sem forma e vazia. Professor, eu acho que já ouvimos várias, existe teoria, né? Segundo alguns pregadores, que houve um cataclismo entre o capítulo 1 de Gênesis e o capítulo 2. Versículo 2. Versículo 2, que alguns supõem que já se comprova a dinossauro, outros dizem que é a queda de Satanás, que é Ezequiel 28, Gênesis 14, 12, por aí vai. Está dentro desse conceito? As teorias não têm lugar na Bíblia. Você tem que ter fundamentos. A Bíblia diz que o primeiro ser humano criado que habitou na terra, quem foi? Francisco ou José? Adão. Adão foi criado sem pecado. Certo? Adão não sabia o que era pecado. Então, se Adão, sendo o primeiro homem que foi criado aí no capítulo 1 de Gênesis, na terra, conheceu o pecado, então o pecado tem que haver existido antes de Adão. Se Lúcifer, um anjo de luz, criado perfeito, pecou e se transformou no pai do pecado, então a rebelião de Lúcifer, a queda de Lúcifer, tem que ter acontecido antes da criação do homem. Jesus disse: eu vi Satanás cair ou ser lançado do céu à terra como um raio. Se o homem foi criado no livro de Gênesis, capítulo 1, e Deus criou a terra em Gênesis 1:1, em que época foi na Bíblia que podemos situar a rebelião de Lúcifer? Tem que ser antes da criação do homem, porque o homem conheceu o pecado cujo pai era Satanás. Entre Gênesis 1 e 2. Vamos fazer uma pausa aqui. Esse rapaz bonito aí sou eu, hein? Fiquem com inveja. O que nós falamos do Gênesis era isso. Não queremos numa terra original sem forma e vazia. Tohu vebohu. Ezequiel 28, que ele citou ali, versículo 12 e 13, diz: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o reino de Tiro e diz: assim diz o Senhor Jeová, tu és aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, e todas essas maravilhas estavam ali. Se ele estava no Éden, e o Éden foi criado em Gênesis, no princípio,
Então, antes do homem habitar o Éden, Lúcifer era o administrador do Éden. Por isso que ele tem. É o que diz o texto. E mais, então essa terra de Gênesis 1 veio a ser a terra Tohu Vebohu, ou seja, desordenada e vazia, que era uma terra cósmica. Então, em Gênesis 1:2, vamos encontrar uma terra totalmente diferente da que foi originalmente criada. Alguma coisa aconteceu que provocou essa mudança brusca na terra. Isaías 45:18 diz, que ele também citou, diz que Deus não criou a terra em vão. No original hebraico é usada a mesma expressão que traduz Gênesis 1:2. Ou seja, em Isaías 45:18 diz que Deus não criou a terra Tohu Vebohu, como está em Gênesis 1:2. Ou seja, a terra veio a ser ou se tornou Tohu Vebohu. Façamos uma comparação com a terra de Ezequiel 28 e verá o maravilhoso que era a terra original de Gênesis 1:1. Aí aparece a figura de Lúcifer como um querubim ungido, como um guardião da terra original. O texto de Ezequiel nos fala de uma terra original bem diferente da de Gênesis 1:2. Nos fala sobre terra linda, pedras preciosas, esmeraldas. Sabemos que antes da rebelião de Lúcifer não havia pecado, né? Sendo Adão, como eu comentei, o primeiro homem da terra, veio a conhecer o pecado, se entende claramente que a rebelião de Lúcifer, o pai do pecado, só pode ter acontecido entre o versículo 1 e 2. Senão, busque na Bíblia uma época para justificar a rebelião de Lúcifer. Quando pode ter acontecido? Tem que ser antes. Não pode ser acontecido no período de reforma, de reconstrução da terra, que aparece a partir do versículo 3. Que ele provocou esse estado caótico ou desordenado. Então, a palavra princípio, né, da criação até agora, etc, etc e tal. Como consequência dessa rebelião de Lúcifer, que foi lançado sobre a terra, sobreveio um estado caótico, ou sem forma e vazia da terra. Gênesis 1:2, conhecido como terra cósmica. Isaías nos apresenta um relato como foi a caída de Lúcifer logo depois de haver se rebelado contra a autoridade de Deus. Aqui, esse quadro eu vou trazer para vocês na próxima semana. É um panorama que eu tenho de 7,5 metros, que foi pintado em 1977. Nós fizemos ele pequeno e um aluno nosso ampliou lá no seminário americano que eu dava aula, e eu tenho 7 metros e pouco, e eu fiz uma foto. Então, Gênesis 1:1, a terra criada originalmente com pedras preciosas, ônix, carbuncos, esmeralda, safira, etc. Ele foi lançado dos céus à terra, e se supõe que a terra veio a ser desordenada e vazia. Então há uma diferença entre a terra de Gênesis 1 e a terra de Gênesis 1:2. Como caísse do céu, ó estrela da manhã, filha da alma, como fosse lançado por terra. Se ele foi lançado por terra e Adão foi criado em Gênesis 1, em que período ele pode ter sido lançado por terra? Se vocês descobrirem, me avisem, por favor. Etc. foi lançado e tal, etc. e tal. Entenderam a afirmativa que nós fizemos aí? Isso é de outra matéria que nós ministramos. E essa matéria completa está também no DVD. Professor Daí, eu vi uma expressão de um teólogo faz tempo, ele disse que, ele ensinando, né, numa rádio, ele falava que quando haja luz, aí ele criou a luz, ele disse que Deus nunca criou a luz porque a luz sempre existiu. Então, ou seja, se você for entrar para o lado científico, aí começa a ver, faz uma conjectura com analogia, uma conjectura com o lado espiritual. E a gente vê, porque a gente só se aprende mais isso aqui. Como ele está dizendo, ele tem razão, 100% de razão. Ali, Deus não criou a luz foi criada em Gênesis 1:1. Ele fez aparecer a luz, porque a terra estava em trevas, e a luz não chegava na terra. Então o que ele fez foi determinar a função da luz durante o dia e da luz durante a noite. E separa, né?
você tocou nisso, eu achei muito importante, alguns anos atrás, para uma família de Israel que não crê em Jesus, eu preparei o PowerPoint e mandei para eles. E depois eu achei tão interessante que eu traduzi depois para português e vou mostrar para vocês. Eu acho muito importante isso. Está em PowerPoint. Aqui há mais ou menos 3.000 PowerPoint. Esse aqui está criação. E nós vamos ver, aqui está, esse aqui está em português? Sim. Eu vou passar rápido para ganhar tempo, né? Aqui eu falo que é uma das fantásticas histórias da Bíblia. Eu queria mostrar para essa família de Israel a realidade do Deus Criador, né? Para poder falar de Jesus, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Criou Deus os céus e a terra. Eu procurei as fotos mais significativas, né, para colocar. E diz, e a terra veio a ser, eu coloquei esse termo, né, traduzido do hebraico, sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, então a luz do sol não chegava na terra. Por isso que nós encontramos que no primeiro dia ele fala sobre a luz, mas ela só aparece no quarto dia. Você vai ver no livro de Gênesis. Eu vou mandar para vocês esse e-mail, esse PowerPoint. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ou seja, sobre a terra, porque a terra é mais água do que terra. Aqui eu falo sobre a expansão, né, que ele fez a expansão raquia, né, do hebraico, que é a expansão, né, que é o espaço, né? Ele chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi tarde. E amanhã o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas, ou seja, as águas debaixo das nuvens, né? Vocês já viajaram de avião, sabem que lá em cima é bolsões de água, as nuvens, né? Ele separa a água debaixo da água de cima. E fez Deus a expansão, a raquia do hebraico, ou seja, que nós chamamos de atmosfera, né? Separação entre as águas que estavam debaixo e a expansão, que é o espaço sideral, né? E as águas que estavam sobre a expansão, e foi assim. E chamou Deus a expansão céus, e foi tarde de manhã, no dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca, que era a terra. Então a terra era coberta totalmente por água, e ela apareceu depois de uma determinação de Deus. Mas isso não foi criado a terra aí, ela já estava, de se apareça, né? Porque ela já estava ali, né? E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra verde e tal. Esse é o segundo ato criativo de Deus, que é da vida orgânica. E a terra produziu erva, etc e tal, e fruta e tudo isso aí. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para ver separação entre dia e a noite, né? Os luminares que existem no espaço. E fez Deus 2 grandes luminares, luminar maior para governar o dia, que é o sol, e o luminar menor, que é a lua, né, para governar a noite. E fez as estrelas, né? E Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. A menor estrela é maior do que o nosso planeta Terra, né? Aí eu coloquei as estrelas móveis aí para o pessoal não perder o sono, né? E disse Deus, produz as águas abundantes répteis, né, de alma vivente, ou seja, os peixes, tudo isso, né, a baleia, tudo isso foi criado também por Deus, né? E voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o resto, né?
E água vivente e água abundante produz conforme a sua espécie, né? E toda ave de asa a sua espécie. E viu Deus que era bom. Os nordestinos é aquele pegar já para colocar na gaiola, né? Pica-pau, eu peguei um bocado de peixinho de movimento assim. E disse Deus, produz a terra alma vivente e tal. Isso não é criação da terra, é reordenação ou ordenação da terra que estava caótica, né? E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou, né? Eu digo que o relato da criação, como nos é apresentado no livro de Gênesis, apresenta os atos criativos de Deus em 3 etapas. A criação do universo, céu e terra, a criação da vida orgânica e a criação do gênero humano. Nós mandamos isso para eles lá e eles ficaram emocionados. Quando eles escreveram, aí eu decidi traduzir e mandamos vários idiomas para algumas pessoas, né, céticas sobre a criação do universo. E quando eles respondem, eu crio um outro PowerPoint e mando para poder evangelizá-los. Eu vou mandar para vocês esse PowerPoint, que eu acho muito interessante. Obrigado. Depois eu mando a conta, tá? Eu gosto de intercalar a aula, não ficar naquela monotonia de pegar uma apostila, blá, 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 blá. Me poupe, né? Vocês chegam cansados do trabalho aqui, ninguém merece, né? Bom, a revelação geral dirigida a toda a humanidade, realizada por naturais, etc e tal, né? É observada no ato da criação do universo, dando Deus sinais de si mesmo nas suas obras e habilitando o homem a conhecê-lo nesses sinais. A natureza foi e é o campo dessa revelação geral. O livro de Salmo 19 e Romanos, que nós lemos na semana passada, né? Então o homem tem uma crença em Deus, um sentimento religioso que é nato na humanidade, né? A glória de Deus é manifesta, os homens têm um conhecimento de Deus e Deus transmitiu sua lei moral, que nós comentamos na aula passada. Quando o homem peca contra Deus, ele perde a sua semelhança, esse caráter moral separável da substância. É uma prova que a lei moral, que ele sente vergonha, e essa vergonha quer dizer que ele assume que ele é responsável diante de Deus. Como Deus, ele é um ser moral. Deus é um ser moral e o homem também. Ainda que o homem se tornou tão imoral que quando se fala de moralidade ele te agride, né? E manda você calar a boca. Revelação especial. O pecado impediu o desenvolvimento natural do homem. Não basta conhecer a Deus como Criador. É necessário agora conhecê-lo também como Redentor. Por quê? Porque o homem foi criado sem pecado, ele peca contra Deus. Ele conhecia Deus como Criador, mas quando ele peca, ele perde essa semelhança, esse caráter moral, se sente nu da presença de Deus, do próprio Deus, e agora ele necessita de um redentor, alguém que o redima, que o volte a vesti-lo, como está em Colossenses capítulo 3, revestivos do novo, vestir, etc e tal, né? E ele só pode buscar as coisas de Deus quando ele for redimido. O que é que diz Colossenses capítulo 3, versículo 1? Você vai buscar isso? Se a vez estado com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E continua falando, porque quando vós... que mais? Manda mortificar os nossos membros, né? Não, aí não. Mortificar está antes. Aí está encaminhando para o versículo 8, que é para mostrar as condições daqueles que não mortificaram ainda. Quando ele e a vossa vida se manifestarem, então vós vos manifestareis também, etc. Então, isso acontece depois que eu tenho a Jesus como meu Redentor. Então foi-se necessário uma nova revelação suplementar à primeira. Por que suplementar à primeira? Na primeira revelação, Deus se manifestou e o homem não deu bola para essa manifestação de Deus. Desconheceu a manifestação de Deus. Então, aí vem essa revelação diferente, né?
A primeira começa ali no Éden, né? Com a promessa de um libertador, descendente da própria mulher que levou o homem ao pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Nós comentamos com vocês que Gênesis capítulo 3, versículo 15, aparece aí o segundo pacto, que é o pacto adâmico. O primeiro pacto é o pacto edênico, feito no Éden, sem a presença de Eva. Eva não participa, mas esse pacto adâmico foi feito com Adão e Eva depois do pecado. Da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. É o pacto adâmico, e a partir do pacto adâmico, o ser humano que cria na vinda de um redentor, ou da semente da mulher, tinha que demonstrar essa confiança. E como é que o homem ia demonstrar essa confiança? Através de quê? Vai tirar o óculos, você escuta melhor. Vamos? Talvez com o óculos escute melhor. Através do sacrifício. O que era o sacrifício? A confiança no Redentor que viria. Assim que os santos do Antigo Testamento, eles morreram crendo no Redentor que viria. E os santos do Novo Testamento morrem crendo no Redentor que já veio. Então, através do sacrifício, eles demonstravam a confiança no Redentor prometido, né? Que culminou com a encarnação do Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a história de Israel foi o campo onde se desenvolveu a revelação especial de Deus. Nós temos a revelação geral para toda a humanidade, e o homem não fez caso. Então, Deus disse, bem, já que o povão aí não está afim de muito pagode, de muito funk, eu vou escolher um povo separado, diferente. Aí pegou um povo, um grupo, daquele grupo tirou uma nação, daquela nação tirou uma tribo, daquela tribo tirou uma família, e daquela família tirou uma pessoa. Ou seja, Israel foi o povo escolhido por Deus para que através deles viesse o Redentor do mundo, né? É por um ato de soberania de Deus. Porque não foi outro povo? Porque Deus quis escolher ali alguém que não tinha nada a ver com ele, né? A comprar uma casa de idólatra, né? O pai de Abraão fazia bonequinhos, seus ídolos lá, como a Bíblia diz, né? Mas Deus escolhe, chama Abraão, muda a vida de Abraão, até o nome de Abraão, e ele passa a ser o nosso pai na fé, né? Tudo começou com o chamado de Abraão, quando foi feito o pacto da circuncisão, né? Segue-se a história de Isaac, Jacó, etc e tal. A revelação em forma escrita. Bom, nós tínhamos a revelação e a transmissão da vontade de Deus da forma oral, chamada tradição oral. E a tradição oral se passava de boca a boca, mas era passível de serem adulteradas. Um contava a história, né? E tinha aqueles pescadores, né? Morreram 20, ele colocava um zero mais, 200. Né? Aquela história. Então, para evitar isso, Deus escolheu a forma escrita, né? Para que ficasse mais intacta essa revelação. É razoável que a mensagem divina tomasse a forma de livro, né? De rolo antes, hoje nós temos os livros. Os livros representam o melhor meio de preservar a verdade em sua integridade e transmiti-la de geração em geração. Eu estive olhando um livro que eu tenho lá comigo, é de 1900. Tá amarelo, que eu peguei esse livro lá na Argentina em 76, 77, e tá todo, eu até fiz uma capinha para ele aí e tal, não quero mandar encadernar para não tirar sua originalidade. Coloquei o papel sulfite e todos a capa durinha. Então, o livro preserva, né? Eu tenho uma Bíblia de 1700 e antigamente, né? Eram duas, mas um abençoado levou a outra, né? E ficou uma de 1700 e antigamente. Comprei em um sebo do Exército da Salvação. Paguei $5, R$10. R$10. Não, eram duas, né? Uma era mais antiga, do início de 1700, né? Publicado pela Sociedade não sei quanto lá, dos ingleses, um idioma bem, um espanhol bem complicado, né? Porque ele preserva, muda pouca coisa. Os livros é o melhor meio, né, de preservar essas verdades.
Assim que Deus agiu com máxima sabedoria, dando ao homem a sua revelação em forma de livro, para que continuasse intacta através dos séculos, para que todos os povos pudessem obter a mesma norma de fé e prática. Através da Septuaginta, nós vamos passar depois para vocês, nós vemos que essas normas de fé e prática estavam em hebraico, mas o povo que falava hebraico era muito pouco. E mesmo aquele povo depois deixou de falar hebraico, que eram os judeus, começou a falar aramaico, né? Depois começou a falar meio enrolado, nem era hebraico, nem aramaico. Então, Deus usou um ímpio para traduzir todo o Antigo Testamento hebraico para o grego, né? 72 fiéis, e aqueles 72 fiéis pertenciam às 12 tribos de Israel, né? E eles traduziram o que chamou-se Septuaginta, porque se supõe que foram 70 pessoas, mas que a tradução terminou com muito menos. Chamou-se Septuaginta, passou para o grego, e assim Alexandre o Grande pôde divulgar em todo o mundo conquistado pelo Império Grego o Antigo Testamento. Um ímpio usado por Deus para divulgar a sua palavra. Nós não temos nada original do Antigo Testamento, nenhum fragmento, nada. O que temos é a Septuaginta, que eu tenho aí nos CDs. Tem umas 2 Septuagintas, é o que nós temos. O que se encontra hoje nos manuscritos do Mar Morto, nas covas ou cavernas de Qumran, próximo ao Mar Morto, são cópias em hebraico. Se supõe que é tradução da Septuaginta feita pelos essênios. Os essênios fizeram, colocaram em vaso de barro e enterraram. E encontraram, nos anos 40, e estão encontrando ainda, muitos livros do Antigo Testamento, toda a Bíblia do Antigo Testamento, ali próximo ao Mar Morto. E no mês passado, há 2 meses atrás, encontraram novos rolos de onde estava Massada. E é uma coisa nova. Eu estive discutindo isso com o pastor Ezequias Soares, lá em Jundiaí, e nós estávamos jantando, eu fui pregar lá no congresso, e ele disse: o que você acha disso? Eu disse: olha, eu estou perplexo, porque se em Massada encontraram manuscritos com as mesmas características das covas de Qumran, se supõe que alguns essênios, escribas, imigraram para se proteger também ali em Massada. E eles foram mortos, mas encontraram agora, enterrado em vasos, textos do Antigo Testamento. Então supõe que alguns escribas e as características eram a mesma que encontraram no Mar Morto. Isso é muito importante. De vez em quando saem algumas coisas dessas na internet, vocês aproveitem e gravem, né? Bom, assim natural conclui que Deus inspirasse os seus servos e arquivar essas verdades, né, que não poderiam ser escrutinadas pela razão humana. Finalmente, é razoável crer que Deus tivesse preservado, por sua providência, os manuscritos das Escrituras Bíblicas e tivesse influenciado a sua igreja a incluir no cânon sagrado somente os livros que fossem divinamente inspirados. Aí vem a pergunta: pastor, por que esse negócio de cânon sagrado? O que é isso, né? Eu estou tomando esse suco de laranja porque estou com uma garganta um desastre. Por que temos o cânon sagrado? Até o 1º século tinha não somente os livros da Bíblia hebraica, que é essa daqui, mas tinha os apócrifos. O que eram os apócrifos? Eram livros que floresceram no período interbíblico, do último livro do Antigo Testamento ao primeiro livro do Novo Testamento. É uma época que floresceu muito a escritura apócrifa. Já havia alguns antes, né? Era um livro de pessoas piedosas e tal, que escreveram. E durante o período interbíblico, por que floresceu essas escrituras apócrifas? Porque no período interbíblico, durante 400 e poucos anos, não houve revelação escrita de Deus. E ao não ter revelação escrita de Deus, alguns escritores piedosos e alguns escribas também queriam suprir essa sede do povo escrevendo livros, comentários, opiniões, e aí floresceu muito no período interbíblico a existência dos livros apócrifos. Então, algumas Bíblias, né? Inclusive eu tenho aí
eu creio que nesse CD estão os 30 livros apócrifos que nós colocamos. Por quê? Porque eles sentiam necessidade de algo novo. Como não tinha revelação escrita, eles tentaram suprir. Então, algumas Bíblias antigas têm os livros apócrifos. Inclusive, na nossa Bíblia se cita 2 livros apócrifos. Na nossa Bíblia evangélica, cita o livro apócrifo. Enoque é um livro apócrifo. Por que a nossa Bíblia cita? Porque certamente os escritores do Novo Testamento liam os livros apócrifos também. Eram livros correntes, né? Eu comprei há pouco tempo em uma feira de livros usados ali em Buenos Aires, quase todos os livros apócrifos traduzidos do grego. Muito bom. Agora tem uns que é um absurdo. Tem um que fala da infância de Jesus, a infância de Maria, a infância da vida de José o carpinteiro. Muito fantasioso. Jesus era um garoto sapeca e ele estava próximo do rio, e um garoto começou a fazer pouco caso dele porque ele não tinha pai. Então ele pegou uma pedra, bateu na cabeça do garoto e matou o garoto. E fugiu. Ou seja, coisas absurdas, né? Isso está em um dos livros apócrifos. Outro livro apócrifo diz que Maria era de uma família muito rica e que foi para uma espécie de convento, esperando. Sabemos que não é nada disso, né? Agora, tem livros apócrifos que tem histórias bonitas e tal, e tem outros que é pura heresia, né? Tem os Macabeus, que é mais a história dos Macabeus, que realmente aconteceu, só que está cheio de fantasia. O livro de Macabeus, inclusive, incentiva a adoração a anjos, todas essas coisas. Assim que tem que ter muito cuidado quando você lê alguns livros apócrifos. Você pode comprar em qualquer editora, edições paulinas e livrarias evangélicas também. Mas tem que estar muito balizado para ler um livro apócrifo, né? E como havia esses livros circulando junto com os livros, você vai encontrar na Septuaginta vários livros apócrifos. Então, foi necessário que Deus usasse homens inspirados por ele para separar e colocar na Bíblia apenas os livros inspirados divinamente, ou seja, pelo Espírito Santo, como nós veremos um pouco mais adiante. Por isso foi necessário a separação. E alguns livros de nossas Bíblias ficaram meio de olho. O livro de Apocalipse, o livro de Daniel, o livro de Esther, o livro que não aparece o nome de Deus, eles ficaram meio, né? Mas depois comprovaram que foram livros inspirados por Deus e fazem parte da nossa Bíblia e também da Bíblia hebraica. A Bíblia é sagrada à Escritura. Alguma pergunta até aqui? Professor, podemos citar, quando alguém falar a Septuaginta, a gente vai dizer que é a versão de 70, que é a mesma coisa, né? Inclusive, foi bom você perguntar isso. Nos livros geralmente não está escrito Septuaginta. Por exemplo, assim, LXX, que é 70 em algarismo romano. A versão de 70. É, a versão de 70, que é a Septuaginta. Está saindo em português uma tradução. Dizem que já saiu o primeiro volume, eu não conheço, mas dizem que já saiu o primeiro volume em português. Vai ser um pouco carinha, porque vai ser poucos exemplares, né? O pessoal não lê muito, mas eu posso dizer que diz que já tem o primeiro volume. Eu não sei se já publicado, já está vendendo. Eu vi em espanhol, né? Mas era muito caro. Eram, parece que 12 ou 13 volumes que tinham lá. Eram grandes, livros grandes assim. E era quase $800, né? Só tinha ela lá e tal. E como eu estava pobre, dei uma redescida, eu disse, não dá para mim comprar agora. Mas ia comprar um volume, depois comprava outro. Vale a pena você comprar uma tradução, né? Porque eu não leio tão bem o grego assim, fica meio perdido. A Bíblia nos comunica de forma imutável a palavra de Deus. Alguma pergunta? Professor, ainda falando a respeito de Gênesis, uma dúvida que eu tenho. Os homens viviam muito naquela época por causa da revelação oral? Seria um motivo de viver muito? Não. Passar pai para filho? Não. É porque se podia ter passado, se você vê o eterno propósito de Deus, que começa ali, que se vê mais claramente a partir de Sete, Enos, Mahalael, aquela descendência, né? Um podia passar para o outro, independente de viver tantos anos. É um mistério porque
Se supõe que, com o passar do tempo, né, o próprio clima, a corrupção, o descontrole do sol, do clima, foi abatendo mais e mais. A vida humana foi diminuindo, né? Se supõe que esse tem sido um dos principais fatores dessa decrescer, diminuir a longevidade dos seres humanos, 900 anos e tal. E alguns questionam se foi realmente 900 anos, eram 90 anos e tal. E nesse particular eu aceito literalmente o tempo que eles viveram, né? Porque nós temos a história do dilúvio, por exemplo, temos que crer que foram 120 anos, e mais um ano e pouco dentro da arca e tal. E depois o homem não comia carne, né? Até o dilúvio, né? O homem não comia carne, o homem é herbívoro por natureza. Nós não temos dentes para comer carne, nós somos herbívoros. Só depois do dilúvio é que Deus autoriza o homem a comer carne, né? Quando ele sai da arca, Deus autoriza o homem a comer carne. Então, Gênesis 1, do versículo 1 ao versículo 2, está no Cronos ou Kairos, o tempo ali? Essa pergunta que você fez é muito complicada, né? É muito complicada. O Cronos, quer dizer, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz, no princípio criou Deus. A palavra princípio não quer dizer início para Deus, início para nós. Aí entra o Crono. Porque antes de Gênesis 1 estava o Kairos, ou seja, Cronos é o tempo cronológico. No princípio criou Deus os céus e a terra, quer dizer, princípio em que o tempo e o espaço passaram a ser medidos, passaram a ser mensurados. Porque antes que existia antes de Gênesis 1, tudo que existia antes de Gênesis 1 é Kairos, ou seja, é o que se chamava eternidade. Não se media. Aí vem, a pergunta dele é muito interessante. Se Deus criou no princípio, se aqui é o princípio, e Deus criou aqui, ele tem que estar antes daqui. Se ele criou no princípio, ele tem que existir antes do princípio. Aí prova a eternidade de Deus. Aí você vai para João capítulo 1. O Kairos é o tempo da eternidade. O mundo antes de Gênesis 1 é o mundo eterno, né? Bom, a Bíblia nos comunica de forma imutável a palavra de Deus. A igreja, através dos anos, tem não só, mediante a Santa Ceia, distribuído o corpo de Cristo, como também dado aos fiéis o pão da vida mediante a palavra de Deus. Eu coloquei isso na última hora, foi de uma pregação que eu fiz sobre a ceia, e acho que é interessante colocá-lo aí. A igreja é o corpo de Cristo. Quando dizemos que a igreja é o corpo de Cristo, é uma expressão muito interessante. Só existe uma pessoa na Bíblia que diz que a igreja é o corpo de Cristo. Quem é? Paulo. Ele é a única pessoa que diz isso. Ou seja, ele conseguiu ver, quando ele esteve ali em 1 Coríntios capítulo 11, que nós lemos aleatoriamente, né? E fazemos questão de manter essa leitura aleatória, né? Quando falamos sobre a ceia. Mas Paulo enfatiza isso, principalmente na carta aos Efésios, que a igreja é o corpo de Cristo. Ou seja, que Cristo continua andando aqui na terra através da igreja. Porque a igreja é seu corpo. Ele se move através da igreja. Consciente de sua missão, se esmera por alcançar a cada dia o maior conhecimento da Escritura, levando esse conhecimento a todos que por meio da palavra pode vir a conhecer o caminho para a vida eterna. Agora, a palavra Bíblia, né? O vocábulo Bíblia não se encontra na Bíblia. A palavra Bíblia não está na Bíblia. É como a palavra anticristo não está no livro de Apocalipse. Ali aparece no grego anomos, né? Que aparece lá em Tessalonicenses. Anomos, em grego é o homem sem ordem, sem lei, sem Deus. Da palavra anomos vem a palavra anarquia, sem governo, sem Deus, né? O vocábulo não aparece no texto das Sagradas Escrituras. É derivado do nome dado pelos gregos ao material usado para a escrita, no tempo primário da escrita entre os gregos. Há um detalhe importante: um rolo de papel, tamanho pequeno, era chamado pelo nome de biblion, e vários desses rolos era chamado uma Bíblia. Então, o que quer dizer?
A palavra Bíblia significa coleção de livros pequenos, ou de bibliões, ou de rolos. Isso quer dizer a palavra Bíblia. Não, irmão, porque a palavra Bíblia é uma palavra de Deus. Não. Qualquer um livro antes era uma Bíblia. Né? Um livro que tinha uma coleção de livros seria uma Bíblia, né? Que vem de biblião. Com o aparecimento do papel, os rolos desapareceram e a palavra Bíblia deu origem à palavra livro, como se pode ver em termos usados na atualidade, tais como biblioteca, né? Coleção de livros. Bibliografia, né? Coletânea de assuntos de livros que foram consultados. Biblioteconomia, função daquele que cuida das bibliotecas ou dos livros armazenados em um só lugar, etc. A Bíblia e sua estrutura. A Bíblia se divide em duas partes. Aqui são partes. O P saiu, mas vai voltar. Duas partes. Vocês estão rindo de mim ou estão rindo para mim? Os dois. Em duas partes, conhecida como testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. Em linguagem comum, o termo testamento não tem nada a ver com a Bíblia, né? Porque testamento nós entendemos que é outra coisa, né? Fala sobre morte, defunto, cadáver, briga pela herança, uma coisa terrível. Porque testamento é a última vontade de uma pessoa, onde esta dispõe de seus bens para o momento de sua morte. Porém, não é esse o sentido que tem quando é aplicado na Bíblia, na qual significa pacto, convênio ou aliança. Né? Tomando a palavra testamento como pacto, entendemos que esse foi o termo escolhido por Deus para designar a relação existente entre ele e seu povo. Né? Temos o antigo pacto e o novo pacto. Né? A Bíblia é a unidade dos dois testamentos. Eu estou correndo um pouco nesse ponto, que é só para dar mais ou menos um resumo do significado do livro, que vai ser o nosso manual. Né? É inegável que a união entre o Antigo e o Novo Testamento veio a dar mais subsídio e amplos recursos para a defesa do Evangelho. Essa união quer dizer que nós podemos ver que o Antigo Testamento não é contradizido pelo Novo e vice-versa. É uma sequência, né? Tantas pessoas com diferentes culturas produziram esses livros e há uma harmonia, uma unidade, né? Entre todos eles. Né? No Antigo Testamento é dado a sabedoria para ver aquele que viria. Já no Novo Testamento, nós somos ensinados que aquele prometido no Antigo Testamento já veio. Ou seja, no Antigo Testamento, um Cristo futuro. E no Novo Testamento, um Cristo presente. Isso é muito importante. Né? Eu estive em um jantar com judeus, há alguns anos atrás, e tem um dentista que agora está morando lá em um kibbutz lá de Israel, e ele estudou para rabino, depois abandonou o rabinato lá e foi ser dentista. Né? Então ele sabe muito da Bíblia e tal. E eu era o único goim, ou seja, ele não era goim para eles, né? Goim é a forma de dizer gentil, desprezível, mas eles diziam que era um primo, né? Que era um irmão primo, né? E eles tinham um jantar, uma vez, né? E cada um tinha que fazer uma comida, né? Aí eu fazia a comida brasileira, eu fazia o arroz sodinho, o arroz dele é o Ido Venceremos, né? Aquele, se jogar na parede assim, fica naquela papa lá, né? Então eu fazia aquele arroz brasileiro, mas como é que você faz assim, grão por grão? Isso é um segredo, só ensinar. Então, eu pude no jantar conversar com esse ex-aluno do rabinato, né? E começamos a falar sobre Abraão, e ele me fazia perguntas. Eu disse, como é que você sabe tudo isso? Eu disse, nós somos evangélicos, eu sou evangélico e tal, assim. Mas vocês estudam assim também o Antigo Testamento? Eu digo, claro, assim. Aí comecei a falar, aí ele falou, olha aí, ele sabe mais do que a gente, é uma vergonha para nós que somos da coletividade, somos da cole, quer dizer, a coletividade dos judeus. Aí eu comecei a mostrar para ele algumas coisas, ele disse, olha, eu não vou falar que eu creio em Jesus, ele me disse, mas é muito difícil não crer que esse homem era judeu e fez o que ele fez. Aquilo nunca mais, isso foi
2002, por aí, ele me falou isso, eu guardei isso. Então, ele sabe. Aí eu procurei um livro, eu consegui esse livro, El Judío. Eu vou trazer um pouco para ler para vocês. É de um judeu, ex-rabino, que emigrou no fim da Segunda Guerra. Ele hoje é professor de Oxford e escreveu um livro. Eu consegui um livro dele há um ano passado. Muito bom. Ele conta de Jesus como judeu, né? Isso é muito importante. E o Novo Testamento apresenta esse Jesus judeu. Está exato. Então, a unidade de pensamento evidencia pela Bíblia, demonstra que ele teve um só autor, né? A Bíblia tem somente um autor, que é o Espírito Santo. Pedro diz claramente, né? Que, por sua vez, tem um só alvo. O alvo da Bíblia é revelar Deus e seu propósito em Cristo com o homem. Nesses textos do Antigo Testamento, temos o propósito de Deus revelado em símbolos e predições proféticas, muitos, né? Eu coloquei a série de textos aqui que vocês têm e devem lê-los. Nesses textos do Novo Testamento, temos o propósito de Deus em evidente revelação e prática. Na próxima aula, vamos falar sobre o ensino da Bíblia sobre Deus. Alguma pergunta? Any question? Quando não tem nenhuma pergunta, é porque entenderam tudo.